Agora sim. Só vou desativar os microfones aqui para a gente começar sem nenhum problema de novo. Então vamos lá. Continuando o que a gente estava falando sobre o CPTG, antes de tudo cair aqui, né? Então, eu peguei as principais tudo que a gente ouviu lá, e aí eu resolvi fazer um treinamento e falar, porque tiveram muitas pessoas que não tiveram no CPTG, então eu resolvi fazer um treinamento que a gente abrange e fale sobre as informações que a gente teve lá no CPTG, tá? E como eu estava falando antes para vocês, o Greg falou sobre, em termos um objetivo, de chegarmos às 10 empresas de marketing direto no Brasil. Mas chegarmos lá, não sendo uma empresa maçante de marketing de rede, mas sim termos objetivos e propósitos, que é espalhando o que nós temos de melhor, que é o bem-estar e a saúde, e levando isso para as pessoas, tá? Com isso, nós vamos chegar a ser uma das 10 maiores empresas de marketing direto no Brasil, tá bom? Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu ia colocar esse tópico para o final, mas eu pensei muito, né? E eu resolvi falar isso no começo, antes da gente entrar para falar dos olhos. Então, um valor muito expressivo que eles colocaram. Eu não sei se vocês já participaram de outros treinamentos meus, mas em quase todos os treinamentos que eu faço, eu já falei sobre a projeção que a doTERRA tem no Brasil. Quando ela estava estudando o mercado brasileiro, a doTERRA falava que o Brasil iria ser a terceira maior potência da doTERRA como um todo. Hoje a doTERRA está em 51 países, então a doTERRA já tinha uma expectativa que o Brasil fosse uma das 3 maiores potências dela no mundo, né? E um pouco antes da doTERRA chegar no Brasil, eu me lembro muito bem sobre isso, que eles já tinham uma projeção de que o Brasil seria a, o primeiro, a primeira potência da doTERRA mundialmente. E a gente consegue ver isso nas projeções que eles fazem. Eles apresentaram isso no CPTG. Nos próximos 3 a 5 anos, nós seremos uma empresa de R$ 1 bilhão. Então, vocês imaginam o quanto que a doTERRA vai crescer no Brasil. Gente, 3 anos para uma empresa que acabou de chegar no Brasil não é nada. Lógico que nós sabemos que a doTERRA já tem 10 anos de mercado, e mesmo assim, sendo uma empresa com 10 anos de mercado, comparado às outras empresas que nós temos muito bem conceituadas, elas estão há muitos anos no mercado. Elas estão fazendo esse negócio há muito e muito tempo. Então, a doTERRA chega no Brasil com uma expectativa de alcançar R$ 1 bilhão de 3 a 5 anos. Eu não acredito que realmente isso chegue a 5 anos, de verdade. A doTERRA está tendo uma evolução que eles jamais imaginavam que eles iriam ter. Então, houve uma explosão em junho, quando ela abriu, houve uma explosão em julho, e a partir daí o crescimento foi realmente assim histórico, né? De tantas coisas que aconteceram aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas conseguiram entender.
elas conseguiram entender que nós estamos aqui com propósito. Elas conseguiram entender que o que nós fazemos não é simplesmente ganhar dinheiro, é levar o bem-estar e a saúde para as pessoas. E isso não tem preço. Então, por isso que teve um índice muito alto e a gente prega muito isso. Então, quando as pessoas estão entrando na doTERRA, a parte que mais a gente fala é sobre o que você pode oferecer para as pessoas, o que você pode transformar. Essa é a base. Se vocês entrarem na doTERRA, se vocês estiverem na doTERRA com esse objetivo, vocês vão ver que as coisas elas vão fluir e elas vão acontecer muito rapidamente, numa velocidade que vocês nem imaginam. Então, pensando sobre os próximos passos da doTERRA em termos de ganhos, né? Em termos de crescimento, a gente também falou sobre o Clube dos Fundadores e eu também queria falar ele aqui. É um tópico que eu gosto muito, né? Porque quando eu entrei na doTERRA, além, além de eu ter projetado algo muito pessoal para a minha vida, que era chegar a ser um líder fundador da doTERRA, quando eu conheci, fora os meus propósitos e os meus objetivos e como eu queria fazer o negócio, eu olhei para o Clube dos Fundadores e vi que tinha algo muito grandioso, né? Então, no CPTG também foi falado sobre o Clube dos Fundadores e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que é ser um líder fundador. Ser um líder fundador é você saber exatamente a essência da doTERRA, onde a doTERRA quer chegar, o que você, né, o que você quer ser, qual é o seu propósito de vida. E isso é muito vinculado com ser um líder fundador. Um líder fundador não é simplesmente você olhar para os ganhos e falar, poxa, todo ano eu vou receber, vai ser dividido com 30 pessoas, 1% de tudo que a empresa lucrar durante um ano. Não é simplesmente isso, né? Isso é só um bônus. Isso é só um bônus do seu propósito, daquilo que você veio fazer aqui, do que está linkado com você em ajudar as pessoas. Porque quando você se denomina ser um líder fundador ou quer ser um líder fundador, é muito mais do que receber 1% de tudo que a empresa lucrar, dividido entre as 30 pessoas que vão fazer parte desse time. É ter o DNA da doTERRA, é ter raízes fortes e fazer com que os seus líderes também tenham essas raízes. Então era sobre isso que eu queria falar para vocês, tá? Então quando vocês criam raízes, quando vocês percebem o objetivo maior do que tudo isso, esse 1% ele só vai ser um bônus. Ele só vai ser a consequência do trabalho incrível da mudança de vida que você vai poder fazer para as outras pessoas. Então, isso ficou muito claro lá no CPTG, que todo mundo tem a chance, todo mundo tem a oportunidade de entrar no Clube dos Fundadores. Eles fazem uma projeção de que o clube vai ficar aberto pelo menos 12 meses, tá bom? Mas isso não é algo que a gente consiga saber exatamente, mensurar exatamente como vai acontecer. As pessoas estão trabalhando e o que eu sempre falo para os meus líderes alguém está sem áudio, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tá. Alguém está sem áudio, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui no chat para quem está sem áudio. Uh, um, vamos lá. Então, se a maioria está me ouvindo bem, é porque a pessoa tem que aumentar
o volume do celular ou do notebook, ok? Então vamos lá. Como é que funciona o Clube dos Fundadores, tá bom? Quem quer entrar no Clube dos Fundadores, primeiro existe uma carta de intenção, tá? Então, se vocês estão aqui, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, ser um líder fundador da doTERRA, são aqueles líderes que chegam até uma classificação de Gold, e temos 30 vagas no Brasil. Então, todos os países que a doTERRA entra, ela abre o Clube dos Fundadores. Então, no Brasil não foi diferente. Então, no Brasil, eles abriram 30 vagas. Aí é questionado, Thalita, quantas vagas já foram preenchidas? Nenhuma, oficialmente, ok? Por que nenhuma vaga oficialmente? Porque existe todo um processo para você ser um líder fundador. Então, primeiro processo é você chegar numa qualificação de Gold, ok? Quando você chega à qualificação de Gold, você precisa ter 3 Premieres abaixo de você. Então, você chegando nessa classificação de Gold, tendo 3 Premieres abaixo de você, você precisa manter este Gold por 3 meses consecutivos, ok? O Clube dos Fundadores, ele iniciou em julho. Então, a doTERRA entrou em junho no Brasil e em julho, oficialmente, o Clube dos Fundadores foi aberto. Então, nós entramos, eu e o Fábio, nós entramos no Clube dos Fundadores em julho, quando o clube realmente foi aberto, tá bom? Então, nós precisamos manter isso julho, agosto e setembro, 3 meses consecutivos, ok? Em outubro, quem fizer isso, quem entrou em julho no Clube dos Fundadores e manter isso durante 3 meses, na grande abertura da doTERRA oficialmente, vai ser reconhecido o primeiro grupo de líderes fundadores, ok? Porém, nós vamos ter que manter isso por mais 9 meses, podendo falhar somente 2 meses. A partir daí, se nós conseguimos manter essa qualificação de Golds por este período, aí sim será oficial, tá? Thalita, mas quem não entrou em julho no Clube dos Fundadores? Não tem problema. Pode entrar em agosto, esse mês que vai vir, pode entrar em setembro, outubro, novembro, dezembro, até quando todas as vagas forem preenchidas. Quando as 30 vagas forem realmente preenchidas, ainda vão ter mais 10 nomes que vão ficar na lista de espera. Então, esses 10 nomes que vão ficar na lista de espera do Gold vão ser se esses 30 líderes falharem ou não conseguirem as suas qualificações ou seguirem a regra como ela deve ser, tá? Então, eles assumem a vaga daqueles 30 que estiverem lá e que não conseguiram chegar à sua qualificação. Thalita, mas, por exemplo, se eu fiz 2 meses de Gold e o terceiro falhou, mas não preencheram todas as vagas e no mês seguinte eu consegui entrar de novo, então você entra de novo e começa tudo de novo, tá? Então, 3 meses sem falhar e depois entre os outros 9 meses. Deu para entender como é que funciona o Clube dos Fundadores? Por isso que ainda não foi preenchido. Por isso que eles têm uma projeção de que isso ainda demore mais alguns meses para as pessoas conseguirem todas as 30 pessoas realmente chegarem a essas qualificações. E o Greg, ele foi muito taxativo em dizer que todas as pessoas podem entrar nesse Clube dos Fundadores, seja elas que estejam fazendo negócio, sejam elas que comecem o negócio agora. E eu, particularmente, acredito muito nisso. Porque quando você tem um objetivo muito claro na sua mente, de onde você quer chegar, o que você quer ser, as coisas começam a acontecer. Então, se vocês têm um desejo ardente de que
vocês precisam fazer isso, que vocês precisam chegar lá e que vocês têm um propósito, então façam. Façam porque vocês vão conseguir. Mas esse desejo, ele tem que ser seu. Ele tem que ser seu, ele tem que arder. Porque quando eu entrei na doTERRA em janeiro, eu não tinha dúvida que eu ia ser uma líder fundadora. Eu não tinha dúvida. Eu tive muitos desafios, ainda temos muitos desafios, mas eles só conseguem nos impulsionar. Quando a gente percebe isso, quando a gente já toma posse daquilo, as coisas realmente acontecem. Então, se vocês acreditam que vocês podem chegar, mas também não tem problema nenhum se vocês não desejarem ser o líder fundador. Se vocês só desejarem consumir os olhos, se vocês só desejarem fazer a rede de vocês com calma, no tempo de vocês, não tem certo e errado. Há simplesmente objetivos e metas diferentes. Então, se vocês estão aqui simplesmente para conhecer um pouco mais a doTERRA e vocês não quiserem ser líderes fundadores, ou vocês estão aqui para ser líderes, vocês podem chegar em altos patamares. E vocês também podem ganhar muito dinheiro com a doTERRA e não necessariamente vocês serem líderes fundadores. E também não tem problema nenhum. Tá? Então eu queria só falar isso para vocês, incentivar quem realmente tem o desejo, porque algumas pessoas falam, caramba, eu queria ser, mas não vai dar mais tempo, porque tem líderes que já estão trabalhando há muito tempo. Eu conheço líderes que estão chegando agora e falaram, eu vou ser um líder fundador. Porque esse é o sonho deles, entende? Então, se esse é um sonho de vocês, corra atrás do sonho de vocês. Mas se também não for, não tem problema. Tá tudo certo, tá? Então, se você quer ser um líder fundador ou não quer ser um líder fundador da doTERRA, no CPTG eles colocaram essa frase que para mim fez todo sentido. Você obterá tudo o que você quer na vida se você ajudar as pessoas a conseguirem o que elas querem. Gente, isso daqui faz todo sentido quando você é um líder da doTERRA. Você não vai chegar lá sozinho. Você só vai chegar lá se você entender que você precisa ajudar outras pessoas. E não só ajudar as pessoas financeiramente, como eu venho falando. É ajudarem as pessoas a levarem o bem para outras pessoas. Essa é a chave. Quando vocês entenderem que isso faz o maior sentido, muitas coisas vão mudar na vida de vocês. Muitas pessoas ainda me questionam sobre a doTERRA não parcelar. Por que a doTERRA não parcela no cartão de crédito, Thalita? Seria tão mais fácil para a gente, porque nós somos acostumados a comprar pelo cartão de crédito e às vezes a gente quer fazer uma compra maior e a gente não consegue porque é em uma vez só. E eles também falaram isso no CPTG. E eles falaram de uma forma muito sutil e muito clara, né? Nós estamos aqui para ajudarem as pessoas a se livrarem das dívidas e não entrarem nas dívidas. Nós estamos aqui para oferecer o bem-estar para as pessoas. Então, eles também falaram que o Brasil é o único país que a doTERRA está que parcela um cartão de crédito. Nenhum outro país isso é parcelado. E eles trouxeram essa mesma visão e eu acredito que até possa mudar isso mais para frente, né? Porque é uma cultura do Brasil e eles possam vir e a repensar sobre isso. Mas depois que eu ouvi sobre ajudarem as pessoas a se livrarem de suas dívidas, para mim isso fez o maior sentido. Porque quando a gente pensa realmente no fundo dessa frase, quando você começa a fazer muitas compras, ou para se graduar, que não é uma coisa que a doTERRA permite, ou você começa a fazer muitas dívidas de LRP,
sem ser o básico necessário que realmente você vai precisar para fazer o seu negócio crescer, você vai realmente ver que aquilo vai se tornar uma bola de neve. Então, se você vai fazer aquilo em 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, no próximo mês você vai fazer a mesma coisa e a mesma coisa. Vocês conseguem entender o propósito de se livrarem das dívidas? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque isso me fez refletir muito. Isso me fez refletir muito sobre muitas pessoas me perguntavam, mas por que a Doterra não parcela? E, e na verdade, o se livrar da dívida não era a frase que eu falava, né? E depois que eu participei disso, fez todo o sentido para mim. E eu sempre, depois que eu virei Silver, a gente ganha um gerente de projetos, um gerente de contas. E ele falou isso para mim. Thalita, a Doterra está aqui para tirar as pessoas das dívidas, a fazerem com que as pessoas sejam autossuficientes, a ajudarem as pessoas a ter uma nova perspectiva. E isso para mim faz todo sentido. Isso para mim faz todo sentido. E por isso que eu quis compartilhar isso com vocês também, tá? Indo para o próximo slide, então, vocês têm alguma dúvida referente a esses tópicos que eu falei até agora? A gente pode seguir para o próximo slide? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu ver se eu não... Aqui. Aqui. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, tá bom? Eu queria falar muito hoje também sobre óleos para ingestão. Então, após a gente participar do CPTG, realmente o CPTG veio para eles falarem os nossos óleos essenciais, eles foram aprovados pela Anvisa e nós vamos ser a empresa do Brasil, a primeira empresa do Brasil a terem óleos essenciais oficialmente liberados pela Anvisa. Claro que nós temos algumas regras referente a esses óleos. Por exemplo, os óleos eles precisam ter rótulos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, sabe o peppermint que a gente... Pega o peppermint aqui para mim na caixinha rapidinho. Ou qualquer óleo que tenha ali, ó. Vamos lá. Olha só. Então, nós temos aqui, tá vendo? Eu tenho o meu peppermint de 15 ml, estão vendo? Tenho o meu peppermint de 15 ml. Este óleo, oficialmente, ele não pode ser ingerido, ok? Porque ele ainda não tem o rótulo que vem dos Estados Unidos, falando que ele é um óleo que pode ser ingerido. Então, o que que acontece? A Doterra pegou, mas são os mesmos óleos essenciais, ok? Então, era sobre isso que eu queria falar para vocês, a diferença. Então, os óleos flavorizantes, eles vão vir com rótulos de 5 ml dos Estados Unidos. Eles não vão ser gente, as palavras estão faltando hoje. Vamos lá. Eles não vão ser envasados aqui no Brasil. Todos os óleos vêm dos Estados Unidos para cá, eles são envasados aqui. Mas por alguns motivos de legislações até do Brasil, ok? Os nossos óleos flavorizantes, que são para ingestão, eles vão vir diretamente dos Estados Unidos, prontos, rotulados, para uso de ingestão. Ah, Thalita, mas eles são diferentes? Não, eles são iguais, é o mesmo óleo. É só o processo que precisa acontecer de uma forma diferente. Por isso que eles vão ter que vir dos Estados Unidos. Somente para cumprir as leis do Brasil. Mas o óleo essencial, ele é o mesmo, ok? Ah, Thalita, então você quer dizer que eu posso então tomar esse peppermint que eu tenho aqui? Pode tomar o peppermint que tem aqui, mas tomem muito cuidado na hora de falar e de vender, tá? É só isso que a gente precisa
tomar um pouco de cuidado. A gente pode falar com o peppermint, a gente pode tomar, mas os rótulos para tomar o óleo essencial, para ingerir, para colocar na comida, vão vir dos Estados Unidos. Essa é uma informação que vocês precisam saber, tá bom? Quais foram os primeiros óleos a serem liberados pela Anvisa? O lemon, lavanda, peppermint, basil. Ai, muitos perguntam para mim, Thalita, mas qual é o óleo essencial basil? É o nosso manjericão, tá? Oi. Alguém quer falar alguma coisa? É o Basil. Ficou Basil. Alguém quer falar alguma coisa? Opa, não? Então vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá bom? Então o manjericão é o basil, tá bom? Então ele é um óleo para ingestão, inclusive vocês podem colocar ele na comida, é maravilhoso, gente. Eu tenho ele aqui em casa, ele é maravilhoso. O orégano, que também é um óleo espetacular, mas tomem muito cuidado com o orégano, ok? O melaleuca e o onguard. Então, esses óleos já estão liberados para uso interno, ok? E eles vão vir para nós em 5 ml. Quando a Doterra abriu o óleo para ingestão, ela fez um kit chamado CPTG, então vocês que não participaram ou vocês que já participaram e querem ter estes óleos já na maneira correta com o rótulo vindo do Brasil, a Doterra fez um kit chamado CPTG. Então vai vir todos esses óleos de 5 ml, o lemon, o lavanda, o peppermint, o basil, o orégano, o melaleuca e o onguard. E dentro deste kit nós vamos ter mais 2 óleos. O copaíba de 15 ml, que nós não temos aqui no Brasil ainda, de 15 ml, e o vetiver, que a gente também não tem disponível no Brasil ainda, mas que vai vir, mas nós não temos ainda, e também está nesse kit. Então, se vocês quiserem, vocês podem comprar esse kit pelo LRP de vocês, pelo pedido de vocês normal. Vocês podem comprar, seja você um consultor, ou seja você um cliente preferencial, tá? Você pode comprar este kit com 10 óleos essenciais. Esse kit está vindo direto dos Estados Unidos para cá. Então, se vocês pedirem esse kit, só tomem um pouco de cuidado, porque ele vai chegar. Tinha uma projeção para esses kits chegarem em setembro. Logo na primeira semana, no dia 1º de setembro, já está disponível na Doterra para quem for retirar. E a partir de setembro, para a entrega. Porém, eles estavam a caminho do Brasil já quando aconteceu o CPTG e teve algum pequeno atraso, então vai demorar mais um pouquinho. Então, quem comprou esse kit ou quem vai comprar sabe que não dá para retirar na Doterra agora. Comprei, fui lá e busquei, porque esses kits ainda estão chegando dos Estados Unidos para cá, tá? Então, só se atentem a isso, a expectativa, tá? Expectativa de quando vocês vão receber esse produto. Então, vocês vão demorar um pouquinho mais para receber esse produto, tá? Na verdade, esse kit era um kit CPTG, uma edição ilimitada, então é quanto durarem os estoques. Eles só iam fazer neste período de agosto, tá bom? Que foi o CPTG, mas eles abrangeram, então você vai poder pedir enquanto durarem o estoque do kit CPTG, ok? E tem mais uma super novidade, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre falo nos meus treinamentos. Quando a Doterra abriu no Brasil, eu falei, pessoal, hoje a Doterra tem mais de 200, tem aproximadamente 200 produtos, né? E nos Estados Unidos. E aqui para o Brasil, nós entramos com de 28 a 32 produtos. Até o final do ano tem uma projeção de termos 100 produtos. Então, nós vamos ter muitos produtos disponíveis para nós. E o que mais me deixou animada foi que daqui até o final do ano vão vir
de 20 a 30 óleos essenciais flavorizantes. Então, nós vamos ter mais ou menos de 20 a 30 óleos de 5 ml para a gente poder estar à nossa disposição, oficialmente. Então, o lemon, lavanda, peppermint, o Brasil, o orégano, melaleuca, o on guard, só é o início, né? Só são 8. Nós, até lá, tem uma expectativa de termos de 20 a 30, até o final do ano, gente. O que é o final do ano? O final do ano tá aí, né? Tá batendo na nossa porta. Eu sempre falo, Papai Noel já tá aí, tá batendo na nossa porta. Então, vocês imaginam que esses óleos, aí uma parte mais legal, né? A parte mais, como é que eu posso falar? Muitas pessoas, vocês já viram falar assim, nossa, mas esse óleo é caro, né? Aí eu entro numa outra questão do que é ser caro e barato. Mas agora, a gente vai poder abranger outras coisas também. Nós temos uma estratégia exclusiva para o Brasil, e só o Brasil que vai ter frascos de 5 ml à nossa disposição, tá? Que não sejam kits. Em qualquer outro lugar do mundo que a doTERRA está, não tem 5 ml à venda, somente no Brasil. E o mais legal de tudo isso é que o custo vai ser 60% inferior aos frascos de 15 ml. Vocês têm uma noção disso, gente? Quem participou do CPTG ou quem estava lá... Eu gostaria de saber o que é CPTG. CPTG, vamos lá. Quem foi que falou comigo? Nirley? Oi, vamos lá. CPTG, na verdade, é um certificado que a doTERRA traz dos óleos. Então, os nossos óleos, eles são 100% puros e naturais. E a doTERRA tem esse certificado chamado CPTG, que nos Estados Unidos é um grau de pureza e grau terapêutico, ok? No Brasil, por termos de leis, também foi mudado a questão terapêutica. Nós não podemos usar que o CPTG é um grau terapêutico. Então, foi mudado somente esse nome quando a gente foi fazer a tradução, tá? Mas o que quer dizer CPTG é grau de pureza e grau terapêutico. Então, todos os nossos óleos, eu não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou colocar aqui, ó, CPTG. Tá vendo? Todos os nossos óleos passam por esse certificado. É que eu entrei essa semana e eu não tô meio por fora das coisas. Não. Outras 3 letras que você falou. RLP. LRP. O LRP é quando você entra na doTERRA, seja um cliente preferencial, ou seja um consultor de bem-estar, que você vai fazer rede, que você vai indicar para as outras pessoas e você quer começar a ganhar dinheiro com a doTERRA, tá? Então, você pode ativar o seu LRP. O que é o LRP? É um programa de fidelidade, onde você vai fazer compras como cartão de crédito. Imagina que você tem um cartão de crédito e você se inscreve nas milhas. Então, toda vez que você passa o seu cartão de crédito, você ganha pontos para depois você trocar por viagens e produtos, certo? É a mesma coisa com o LRP. Então, quando você ativa o seu LRP, você fica apto a receber tudo que você comprar. Então, você tem que ter um consumo mínimo e mensal, é isso que você está falando quando você ativa o LRP, de produtos por mês. Se você é um consumidor preferencial, um cliente preferencial, você pode atingir 50 pontos por mês, tá? E tudo que você estiver consumindo vai retornar para você em pontos, de 10% até 30%. Tá? A gente dá outros treinamentos falando sobre isso, tá? E a gente também tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos falando sobre isso. Mas, resumidamente, hoje, o que é um LRP? É um programa de fidelidade, onde você ativa o seu programa e você vai ter um consumo mínimo todos os meses.
de no mínimo 50 pontos se você for um cliente preferencial. Então, toda compra que você fizer vai ser revertida para você de 10% a 30%, fora os 25% que você já tem quando você entra na do Terra. Ficou Ok. claro? Deu para entender? Obrigada. Se não deu, pode falar que eu explico de novo, viu? Não, eu vou, aos poucos eu vou pegando as coisas. Tem mais alguma pergunta? Não se aprende tudo em um dia só. Ah, sim, com certeza. Mas agora são essas siglas, você já vai saber que o CPTG é o nosso certificado, né? Que todos os óleos passam por certificados, e esse certificado nosso se chama CPTG, e o LRP é uma fidelização, né? É um pedido de fidelidade, na verdade, que você tem que fazer todos os meses, se você optar por ele. Não necessariamente você precisa ativá-lo, tá bom? Ok, Se você não precisa ter consumo mínimo mensal se você não quiser. ok, Não é nada obrigatório. Isso ok. depende muito do momento que você está vivendo. Obrigada. Imagina. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. A Juliana perguntou a partir de quando vai ter os frascos de 5 ml. Eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? Os frascos de 5 ml, Ju, na verdade já estão disponíveis no kit CPTG, tá? Somente. Eu acredito que agora em setembro abra esses frascos de 5, mas eu não posso te garantir porque eles estão vindo dos Estados Unidos, né? Por enquanto eles estão no kit CPTG, tá? E até o final do ano nós vamos ter esses óleos essenciais de 20 a 30 óleos essenciais disponíveis para nós comprarmos, tá? Então vamos lá. Por exemplo, o que que eles falaram sobre valores, né? Só para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente fala assim, 60% dos nossos frascos, dos frascos de 15 ml, 40% no atacado, né? Mas qual é o valor de verdade? E eles falaram um valor de 2 óleos essenciais que ficaram na minha cabeça. Então, vocês imaginam que o Lemon, ele vai sair para nós por R$ 18. O frasco de 5 ml. E o lavanda, aproximadamente R$ 24. Então, vai ser algo assim maravilhoso, porque tem algumas pessoas que falam assim, mas os óleos são caros, mas não dá para competir com o mercado, e eu volto e sempre bato na tecla daqueles líderes que têm essa mentalidade que os óleos não são caros, né? Isso depende do que você pode pagar e também daquilo que vai te oferecer de benefício, né? Mas isso não é uma coisa que a gente vai falar agora, eu só queria falar sobre que vamos ter óleos essenciais de 5 ml disponíveis para vocês venderem, que vai vir com um custo de 60% dos valores dos frascos de 15 ml, tá? Isso eu estou falando de valor de atacado. E 40% atacado não, varejo. E 40% no preço de atacado, nos frascos de 15 ml. Então vai ser assim, extraordinário. Extraordinário todas essas informações e todas essas informações que nós estamos tendo aqui. Então vocês percebem que eles estão fazendo de tudo para nos ajudar. Eles estão fazendo de tudo com que o mercado brasileiro realmente a gente entre para competir com empresas e melhor. Não competir só com valores, competirmos com a qualidade que a gente sabe que o nosso produto é excepcional. Não estou aqui para falar de outras marcas, muito longe de absoluta do que nós estamos fazendo
E com que óleos nós estamos trabalhando? Nós trabalhamos com óleos 100% puro, 100% natural, que vem do seu habitat natural, e que passa por um grau muito minucioso de qualidade. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, quando vocês usam os óleos, isso faz uma diferença incrível no nosso corpo, no nosso organismo. E vocês estão usando algo que é totalmente longe de química, de compostos, de tudo que vocês possam imaginar que tenham, que possa ter um óleo essencial que não é puro e natural. Os nossos óleos essenciais, eles passam por esse certificado CPTG que garante que os nossos óleos, eles realmente têm a pureza que nós falamos que ele tem, tá? Então, tendo um óleo desta qualidade, tendo um óleo que a gente vai competir com valor, tendo uma empresa que preza por nos ajudar e preza pelo nosso crescimento, aí é só você realmente ter a visão de que você pode ir a longos patamares, né? E como eu falei, os óleos essenciais, os óleos flavorizantes, eles vão ser importados dos Estados Unidos para cá, tá? E, de novo, o mercado brasileiro é o único que vai vender óleos individualmente de 5 ml. Nenhum outro lugar do mundo vende, a doTERRA vende ou comercializa óleos de 5 ml, tá? Vamos lá para o próximo slide. Peraí, deixa eu passar aqui. Aqui. Outra coisa muito legal é que as pessoas estavam muito empolgadas. Na verdade, eu não consegui trazer todos os óleos e colocar aqui todos os óleos, porque, como eu falei para vocês, né? A gente falou sobre muitas coisas no CPTG, e se eu trouxesse todas as informações para cá, a gente ficaria um dia inteiro aqui falando, né? Mas o mais importante é que a doTERRA vai trazer até o final do ano aproximadamente 100 produtos. Nós vamos trabalhar com essa expectativa de termos aproximadamente 100 produtos aqui. E depois vocês podem me pedir a lista dos óleos essenciais que vão vir até o final do ano. Nós já temos essa lista, tá bom? Então, não vou falar eles todos agora, porque senão a gente ia perder um enorme tempo aqui. Mas algo que as pessoas estão esperando muito é a linha Touch, gente. Então, a linha Touch, eu coloquei essa linha Touch aqui, que são os óleos emocionais. Eles não vão vir nessa leva, tá? Eles estão com uma projeção que vem o ano que vem. Mas só para vocês saberem o que é o Touch, tá? Fábio, tá me ouvindo aí? Se você tiver, você pode me trazer um Rolon? Eu tenho ele aqui, pera. Tem um aí do lado. Deixa eu amo esses aí. Um lavanda. Motivate, eu amo ele. Qual? Motivate. É maravilhoso mesmo. Eu gosto muito do Forgive e do Peace. Eles são os meus preferidos, mas todos têm um canto especial aqui no meu coração. Eu falo que eu gosto de todos os óleos, mas os emocionais são os que realmente me elevam, assim, num grau muito, muito, muito elevado. Olha só, para vocês, eu tenho esses daqui, tá vendo? Esse é o meu lavanda, não sei se vocês conseguem ver aqui. Esses são os óleos que a gente trouxe dos Estados Unidos, tá bom? Então, olha só, a bolinha, ela é diferente, ela não é de plástico, tá bom? Então, esses óleos, eles já são diluídos. Então, vai chegar uma linha Touch com orégano, lavanda, melaleuca, ainda esse ano. E muitas pessoas estão esperando essa linha Touch chegar no Brasil, né? Então, é muito simples de passar ele. Você pode carregar na bolsa, você pode carregar no bolso e simplesmente passar atrás da orelha, né? Se você tá com uma dor de garganta, então é muito fácil. Por exemplo, o orégano dele, gente, é incrível, porque a gente toma muito cuidado com o orégano, porque o orégano é um óleo que queima, né?
Então, se você não souber diluir ele muito bem, ele vai queimar a pele, ele não vai fazer o efeito que ele deveria fazer, vai fazer ao contrário. Então, ele já vem diluído aqui, então você pode passar, eu tô sentindo uma dor de garganta. Como vocês sabem, muitos aqui já participam dos meus treinamentos, eu trato a inflamação de garganta dos meus filhos e a tosse deles com óleo de orégano, sempre, sempre. Deu dor de garganta, principalmente na Valentina, orégano. 2, 3 dias, acabou. Então, por quê? Porque ele é muito poderoso. Então, quando você não sabe muito bem diluir aquele óleo essencial, essa linha ela é maravilhosa porque ela já vem diluída, né? Então, você pode usar no pulso, na garganta, atrás da orelha, na nuca. Isso vai depender muito do propósito e qual é o óleo que você está utilizando, tá bom? Thalita, só uma pergunta, por gentileza. Eu estou Claro. até rouca hoje. O de orégano, esse que você falou, que ele passa externamente, é isso? Né? Passa por fora, né? No pescoço? Eu passo por fora, tá bom? Mas tem pessoas que tomam o orégano, mas o orégano para tomar, gente, tomem cuidado. Eu nunca indico que tomem o orégano nem com água, nem com azeite, nem com nada. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que são muito sensíveis e o orégano queima. Se você não diluir ele de uma forma correta, ele vai queimar toda a sua garganta, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Isso é fato. Tá? Então vai dar bolhas, vai deixar com que a sua pele fique muito irritada e muito vermelha. Então, o que eu sempre indico para as pessoas, que façam gargarejo, tá? Mas que coloquem um copo considerável de água. Sabe aqueles copos de 500 ml? Então, coloquem um copo daquele. Vocês podem colocar uma gota de orégano, tá? Pode colocar 2 gotas de melaleuca, que vai ajudar muito na inflamação, se vocês tiverem inflamação ou a dor de garganta. E aí pode colocar 2 gotas de peppermint, porque vai tirar aquele gosto, né, do melaleuca, que não é tão bom. E aí você faz aquele gargarejo e cospe, tá? Mas tenta misturar ele na água, porque óleo e água, né? Então, se você também colocar na boca, você pode queimar os lábios. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado com o orégano, ele queima. E aí, se você preferir, você pode diluir ele num óleo de coco ou qualquer óleo vegetal ou num azeite mesmo, tá? E passar. O que eu sempre faço nas crianças que não tem problema nenhum e ele fica muito bem diluído é 1 gota de orégano para 10 de óleo de coco. 10. Para vocês verem como a gente faz a diluição bem forte do orégano. E aí eu passo nessa região, né, da garganta e passo na região indo para o ouvido também e passo na sola dos pés. Então é uma forma que vai ajudar, porque mesmo você usando topicamente, ele vai entrar nas camadas mais profundas da pele, né? E vai entrar nas suas células, vai entrar na sua corrente sanguínea e vai ajudar muito, tá? E aí também tem algumas pessoas que fazem cápsulas. Somente para criança? Não. Uma gota de orégano? Ou é para pessoas adultas também? Porque ele é forte. Ele é muito forte. Quem aguentar 2 gotas, ok. Tá? Mas para as crianças eu sempre faço 1 gota e também para o adulto 1 gota é mais do que suficiente, você vai perceber. Mas se você aguentar 2 gotas também não vai queimar a pele não, tá? Depende da sensibilidade do corpo da pessoa. Por isso que a gente fala, né? Como o orégano é muito forte, eu prefiro diluir ele em 1 gota para 10, mas tem gente que aguenta 2, né? 2 gotas, dependendo da sensibilidade da pele, tá? E só falando também, só aproveitando o gancho, tem pessoas que colocam os óleos em cápsula, tá? Então, como é que colocam isso em cápsula? Fazem uma sinergia na cápsula, então coloca 1 gota de orégano, 1 gota de melaleuca, 2 gotas de peppermint, frankincense,
O On Guard também é muito bom, mas ele é um óleo forte. Então, eles pegam essa cápsula e tomam uma cápsula por dia durante 15 dias para reforçar o sistema imunológico, ou pessoas que têm alguma inflamação muito forte, pode usar isso durante 15 dias, mas muito cuidado quando vocês estiverem usando esses óleos, porque também tem uma forma de uso, não pode usar muitas gotas, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então, conversem com seus líderes, perguntem para eles, mas a cápsula também é uma boa para usar o orégano, né? Porque ele não vai queimar e ele vai atuar muito bem no seu organismo. Mas eu sempre falo, uso tópico, uso inalatório, também ele é muito bom e ele funciona muito bem. Não tá dando a opção de eu escrever. Oi? Obrigada, tá, Thalita? Imagina, que é isso. Vamos lá. Então, só para vocês saberem, alguns óleos que vão vir, que são flavorizantes agora, tá bom? Lemongrass, lime, que é o limão, não é o limão siciliano, é o limão Tahiti, tá bom? O frankincense também vai vir de 5 ml, gente. As pessoas não falam, nós não falamos, pô, o frankincense é um óleo mais caro também, né? E só tem de 15 ml, e às vezes as pessoas querem o frankincense, porém, agora ele vai vir de 5 ml, ele vai custar muito mais barato para a gente também poder fazer e compartilhar isso de uma forma muito mais eficaz. Black pepper, que é a pimenta preta, que é um óleo assim maravilhoso para ajudar as pessoas que querem parar de fumar. O black pepper, ele é ótimo e nós não temos ele aqui. Claro que ele não serve só para essa função, mas muitas pessoas têm uma ajuda muito grande quando eles querem parar de fumar, usar o black pepper junto com o lemon e o lavanda é perfeito. Então, o black pepper também está chegando, o tangerina também está chegando, o copaíba também está chegando. Então, está chegando muitas coisas boas, muitas novidades boas para realmente a gente aproveitar e realmente a gente fazer as coisas acontecerem. E não somente isso. Cada vez mais, a doTERRA, ela vem mostrando o que é a qualidade da doTERRA. Muitas pessoas ainda não entenderam qual realmente é a qualidade da doTERRA. A doTERRA, ela trabalha com uma seriedade muito, assim, com uma qualidade muito alta que as pessoas não estão acostumadas. E quando a doTERRA chegou no Brasil, a gente teve muitos problemas, ainda estamos tendo problemas, né? Mas isso eu costumo dizer que são coisas corriqueiras, que elas vão passar. Isso é um processo de abertura em um novo país. Mas elas vão passar. Então, olha quantas coisas boas nós temos que estão chegando para nós, tá? E aqui também tem uma dosagem e segurança que eu coloquei, que eu acho muito legal, e também foi abordado no CPTG, porque muitas pessoas ainda ficam na dúvida de como usar, quantas gotas usar, se é muito, se é pouco. Uma coisa que eu aprendi, gente, que o menos é mais sempre. Então, não pensem que usar uma quantidade de óleo essencial, como a gente fala, às vezes as crianças estão agitadas, e aí eu costumo brincar, né? Não, uma gota de lavanda não vai funcionar, tem que dar litro para beber para começar a funcionar. E a gente acaba brincando com isso, mas na verdade, quando você usa os óleos essenciais, vocês percebem que o menos é mais. Vocês percebem, se vocês fizerem uma boa diluição, vocês vão poder usar vários óleos essenciais, porque eles vão estar muito bem diluídos, né? Então, a gente sempre tem que ter moderação para todas as coisas. É como remédio, tá? É como dosagem de remédio. Se você tomar vai funcionar. Se você tomar a caixa inteira, você pode morrer. Então, é como remédio. Quando você pega um óleo essencial, ele tem muitos componentes químicos. Eles são extraídos diretos da planta. Então, eles têm muitos componentes químicos e que não necessariamente você precisa tomar um vidro inteiro disso para começar a fazer efeito no seu corpo. Uma gota de peppermint, que é esse óleo que eu estou na mão, equivale
a 28 xícaras de chá de hortelã, para vocês verem como é potente. Se vocês pingarem uma gota de peppermint na mão de vocês e fazerem um processo inalatório, vocês vão ver como ele é forte, como ele vai desobstruir rapidamente essa parte respiratória de vocês, porque ele é muito eficaz. Então, vocês não precisam usar muito para fazer um efeito, tá? Então, vamos lá. Quando você inicia, eu nunca vi óleo essencial, eu nunca experimentei, não sei nem o que é isso. E aí me deram um peppermint ou um brief porque eu tenho um problema respiratório de sinusite, rinite ou enxaqueca. Então vamos lá. A primeira vez que você está entrando em contato com esse óleo ou com os óleos, inicie com 1 ou 2 gotas, tá? Seja ela uma sinergia, seja ela individual. Ah, Thalita, o que é uma sinergia? A sinergia é uma mistura de óleos, tá? Então eu vou misturar, por exemplo, peppermint com lavanda, com melaleuca, e eu vou fazer uma sinergia desses óleos. Que a gente fala de mix, ou de sinergia, ou de blend. E individual é quando eu uso só um peppermint, ou só um lavanda, isso é individual, ok? Então, quando eu estou iniciando o processo com os óleos essenciais, eu uso de 1 ou 2 gotas, até para ver como é a sensibilidade, como é o uso na minha pele, como é o uso respiratório. Então, se eu tiver uma reação ou alguma reação de sensibilidade, então eu preciso parar e identificar o que está me causando aquilo, tá? E ver qual é a forma que eu estou usando, e não continuar, ok? Então a gente precisa também ter este cuidado com os óleos essenciais. Uma faixa diária para quem também está começando e quando inicia o processo é de 1 a 5 gotas, ok? E aí você fala assim, poxa, Thalita, mas se eu fizer uma sinergia de óleos para passar na minha pele, então eu vou colocar um lavanda, um peppermint, um deep blue, pronto, já deu a gota que você está falando diária. Então, por isso que a gente fala sempre em diluição do óleo. Quando você faz a diluição do óleo essencial, você pode usar várias vezes aquele óleo, porque ele está muito bem diluído. E você não está usando aquela gota simplesmente pura. Então eu vou usar 1 gota de peppermint agora, aí daqui 1 hora eu vou e começo a usar o melaleuco, o guardo, o lavanda, e eu começo a fazer um mix de óleo, onde eu vou sobrecarregar o meu organismo de tantos óleos essenciais, e eu não preciso disso. Então, se eu faço muito bem as diluições, por isso que a gente fala muito sobre diluições, principalmente na pele, para a pele, por conta disso, né? Do menos é mais. Então, se você faz a diluição correta, você vai poder usar vários óleos essenciais ao decorrer do dia, com aquelas diluições que você está fazendo. Porque você vai estar muito bem diluído aqueles óleos e você vai poder usar várias vezes. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre o uso. Não pensem que se vocês colocarem 4 gotas de peppermint agora, é aquilo que você vai fazer por dia. Então eu acordo de manhã, ao invés de eu colocar 1 gotinha nas minhas têmporas, eu vou passar 4, porque 4 vai melhorar. Não é assim. O ideal é que você passe 1 gotinha e daqui um período você passe de novo e daqui um período você passe de novo. Então, a repetição com uma quantidade menor, ela é muito mais eficaz do que você colocar uma quantidade muito alta, uma dosagem muito alta, achando que aquilo vai fazer bem para o seu corpo. Então, a repetição com quantidades menores, fracionadas, vai auxiliar muito melhor vocês usando os óleos essenciais. E não exceder 20 gotas por dia, nem quem está acostumado e nem quem já está acostumado a usar os óleos essenciais, ok? Então, entendam que é um processo gradual. Então, vocês que já estão acostumados a usar, também entendam, não usar mais de 20 gotas por dia,
ok? Porque se você fizer isso, também não vai fazer muito bem para o seu corpo, ou vai sobrecarregar o fígado, ou vai sobrecarregar alguma parte do seu corpo que não vai ser legal. Na verdade, os óleos essenciais estão aí para nos ajudar no bem-estar e a saúde de uma forma natural, e não fazer ao contrário. Então, por isso que nós pregamos e falamos muito a respeito dos óleos essenciais. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre pessoas que trabalham na doTERRA, eles só querem fazer o negócio. Eles não estão nem aí para o que é os óleos essenciais. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos aqui, inclusive essa hora da noite, falando sobre o uso, sobre a dosagem, sobre a segurança. Vocês, quando vocês entram no negócio, vocês têm essa responsabilidade. Vocês têm a responsabilidade de levar o bem-estar e a saúde para as pessoas de uma forma adequada. Então, estudem. Estudem sobre os óleos, falem com prioridade sobre os óleos. Mas eu não sei falar de todos, não tem problema. Aprenda a falar só do peppermint, aprenda a falar só do lavanda, aprenda 3 coisas que eles são muito bons e fale sobre aquilo, estude sobre aquilo. E aí, cada vez mais, você vai crescendo e vai desenvolvendo, porque é assim com todo mundo. Eu sempre costumo dizer que um gigante, ele só é um gigante porque ele foi pequeno um dia. E todo mundo já foi pequeno um dia se quer chegar lá. Qualquer conhecimento que queira, na doTERRA, sem doTERRA, com qual objetivo que vocês querem. Então, tenham o conhecimento de causa. Aprendam a usar os óleos essenciais. Estudem. Falem com prioridade. Levem o bem para as pessoas de uma forma correta. Tá? Porque é isso que a gente prega aqui todos os momentos. É levar o bem com segurança, é levar o bem para as pessoas com uma qualidade de vida melhor, que muitas pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem o que são óleos essenciais. E se vocês estão aqui hoje, vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão de levar os óleos essenciais e ajudar a doTERRA a propagar isso pelo Brasil inteiro. Então, se vocês acham que vocês fazem parte dessa missão, que vocês fazem parte desse objetivo, façam isso com segurança. Levem o nome de vocês, mas façam isso com toda a segurança do mundo. Estudem e levem o bem-estar e a saúde para as pessoas que estão à sua volta. Tá bom? E lembrando sempre, coloquem isso na cabeça de vocês. Uma vez, um tempo atrás, eu fui pro retiro do Caleb. O Caleb é um líder americano que ele veio para o Brasil e ele fez alguns retiros, inclusive dia 1º vai ser o último retiro que ele vai fazer na casa dele. É um espaço muito legal, eu já fiz alguns vídeos lá com ele, então quem quiser participar, podem me chamar ou pode entrar no meu Facebook depois. Sábado vai ter o último retiro que ele vai estar fazendo sobre óleos essenciais. Então, eles falam sobre como usar os óleos, a forma de que eles abordam isso é muito legal. Eles fazem uma meditação no final com os óleos, eles fazem brindes, eles sorteiam brindes. A Railene, que é a esposa dele, ela faz algumas sinergias, então ela faz essa mistura, né, do óleo carreador com alguns óleos essenciais e ela dá para as pessoas. É muito legal, gente. Então, quem tiver a oportunidade de ir, é totalmente gratuito e eles abrem isso para realmente a gente expandir um pouco do nosso conhecimento. E é muito legal. E essa frase eu aprendi com ela: menos é sempre mais com óleos essenciais. Então levem isso para vocês, tá? Menos é sempre mais. Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Fica onde? Em São Paulo, Goiânia? Onde é que fica? Não, fica em São Paulo, Fábio, você sabe a cidade lá? Você lembra? Deixa eu ver se mais ou menos. Deixa eu ver se ele lembra aqui, para ele ajudar a gente aqui a falar. Guararema, isso, obrigada. Não sei quem foi que falou, mas obrigada. Fica em Guararema. Fica bem pertinho aqui de São Paulo. Quando eu saio de São Paulo, a gente vai para lá, 45 minutos, né? Mas
eu vou pegar o endereço e coloco aqui no chat, ou vocês podem pedir para mim no final, podem me adicionar no WhatsApp depois e eu passo para vocês, vocês entram em contato com ele. E é totalmente gratuito e é incrível. Vou falar para vocês que eles têm muito conhecimento de óleos essenciais e eles são um coração assim enorme para receber todas as pessoas que estiverem afim, tiverem a vontade de ir. E é muito legal. Eu já fui 2 vezes e não vou conseguir agora porque eu tenho outro evento para ir, mas com certeza que ele fizer os próximos, se tiver os próximos, eu vou estar lá, porque você faz uma renovação de energia. É uma renovação de energia, é um momento com você, é um momento que você se conecta com você, é um momento que você conhece sobre os óleos essenciais, a essência dos óleos, ela te ensina, eles, né, que eles são um casal, a Railane e o Caleb, então eles te ensinam como você fazer isso, eles fazem experiências na hora com os óleos essenciais, então é muito legal. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vão. Vocês não vão se arrepender e depois me contem. Tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Deixa eu passar aqui. Aqui. Outra coisa que a gente aprendeu lá e ficou muito claro para nós foi sobre duplicar o conhecimento de vocês. Então, quando vocês entram na doTERRA, eles ensinam a fazer uma classe. O que seria essa classe? É você chamar pessoas para você ir na sua casa, ou para você ir em algum lugar, ou num salão, ou na casa de outra pessoa, enfim. Um lugar onde vocês acharem melhor, de chamarem algumas pessoas. Não precisam ser muitas pessoas, tá? Vocês podem falar com 2, 3, 5, 15, uma quantidade que vocês acharem que é legal, ou simplesmente uma pessoa vocês podem convidar. E fazer essa experiência, trocar essa experiência durante 1 hora. Então, vocês vão pegar, a gente tem os livretos. Deixa eu pegar aqui, pessoal, peraí, rapidinho, só para mostrar para vocês. Rapidinho, vai demorar, ele tá bem aqui do lado, peraí. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Vamos lá. Olha só, a gente tem uns livretos que a gente ganhou no CPTG sobre o compartilhar, mas eu não achei ele aqui, mas eu não achei ele aqui, eu tenho certeza que eu vou achar ele quando a gente terminar o treinamento, mas não tem problema. Eles já estão disponíveis no site da doTERRA, tá? Então, no site da doTERRA vocês podem baixar, ou eles também vão estar disponíveis para vocês comprarem. Se vocês não quiserem baixar, ou se vocês quiserem, eles impressos, que eu acho muito legal. Então, você vai pegar o livreto, ok? Como se fosse esse aqui, mas esse daqui,
esse daqui é um catálogo, tá bom? Da doTERRA, mas tem um livreto onde vocês vão fazer o passo a passo, tá? De como se faz uma abordagem, de como você ensina para as pessoas. Então, nesse papel, nesse livreto, vai estar lá como é que você pode começar, a sua reunião, como você pode começar a sua classe, e em determinado... Oi? É aquele que deram no CPTG Tour? Isso mesmo. Eu vi lá no site, ele está disponível. Está disponível já. São 10, o pacotinho de 10 e vale R$20 para nós. E Isso mesmo. Outro, que é o branco, acho que estava 10 ou R$15, vem também com 10. Isso, esse daqui também está disponível para compra, tá vendo? Que é o guia. Esse daqui também está disponível. O legal é que esse novo, ele aparece aqueles flavorizantes, aqueles de saborizar, já tem até o valor. Isso, é muito legal. Então, vocês podem tanto baixar quanto comprar, tá bom? Se vocês quiserem. Então, vocês podem ir lá e baixarem eles no celular, pode baixar no computador e seguindo pelo computador, ou se vocês quiserem comprar, vocês também podem comprar. Ou se vocês quiserem baixar e imprimir, aí fica a critério de cada um de vocês, ok? Mas tem o passo a passo. E lá nesse passo a passo é muito legal, é que eu não encontrei ele aqui, mas é muito legal que quando você pegar, por exemplo, vai ter um passo a passo que vai falar sobre como usar o óleo aromaticamente. Aí vai ter o óleo aqui do ladinho que vai ser o peppermint. Então você vai saber que você precisa pegar o frasco de peppermint e passar ele para as pessoas sentirem o cheiro. E aí vai ter um uso uso tópico. E aí você vai pegar aquele óleo essencial que está no livreto e vai fazer a experiência com as pessoas. Então, o porquê que é muito legal a gente fazer essas classes ou fazer essas pequenas reuniões em casa? Porque você tem a chance de poder compartilhar e experienciar isso com eles, entende? Então você vai chamar as pessoas, mas não é o momento de você falar de negócio, é o momento de você falar sobre óleos essenciais, como usar os óleos essenciais e por que isso faz tanto sentido na nossa vida, porque isso ajuda milhões de pessoas, porque os óleos essenciais, eles realmente têm um poder na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espiritual, no nosso mental. E como a gente vai conseguir mostrar isso para as pessoas? Experienciando, experimentando. E aí é onde que eu falo do caro e do barato. Né? Se a pessoa não sabe o que é, você vai falar assim, olha, você pode... Eu estava compartilhando isso ontem, a gente estava numa pequena conversa, não era uma discussão, era uma pequena conversa mesmo. E aí a gente estava falando sobre o que é caro e barato. E aí, por um acaso, a gente estava falando do peppermint do Brief, né? Que é um óleo, geralmente, que é o óleo que mais sai, que mais o impactador, né? Então, você pega o peppermint, na hora você vai pingar uma gota e a pessoa vai sentir a diferença. Ela acreditando ou não, ela conhecendo ou não, ela vai sentir a diferença. Então, o que eu falo? Quando ela tem realmente a experiência dela. Então, assim, uma pessoa, você vai falar assim, você tem sinusite ou você tem uma enxaqueca? E usa o peppermint. Mas quanto é que custa? Custa R$100. Um exemplo, tá bom, pessoal? Custa R$100. E ele vai na farmácia e compra qualquer remédio que custa 10 e acabou a dor de cabeça dele, naquele momento. Então, naquele momento ele vai achar que o que você está oferecendo realmente é um custo muito alto. Porque ele não experimentou, ele não viveu, ele não sabe o que você está falando, ele não tem conhecimento de causa, então ele realmente vai continuar achando que R$10 que ele vai pagar num qualquer remédio que ele vai comprar é muito mais barato do que um óleo essencial. Então, é a forma com que a gente faz, é a forma com que a gente mostra o negócio. E realmente, quando ele vê que a bronquite dele, que a asma dele, que a enxaqueca dele teve muito retorno, ele usando os óleos essenciais, ele vai falar, poxa, realmente fez todo sentido, porque as pessoas só vê sentido quando elas têm a experiência. Então, por isso que a gente fala, duplique o seu conhecimento.
Thalita, Oi, pode falar. desculpa te interromper. Imagina. Não, porque você estava falando sobre as classes, né? Fazer uma reunião em casa. Inclusive, quando a gente cadastra e tem um escritório virtual, lá tem uma abazinha no finalzinho no canto direito que tem os blogs oficiais da doTERRA. Então, em inglês, né? Para quem sabe inglês, pode ir diretamente, mas a pessoa pode colocar para traduzir automaticamente e tem lá dicas de como você fazer essas reuniões. Já te dá até tema, como fazer, você já te mostra como você fazer convite, como criar lista de pessoas convidadas, já te dá a ideia de você começar a fazer amostras, de como preparar uma reunião realmente para que as pessoas vão. Eu estava hoje de manhã fazendo justamente isso, estudando para fazer aqui em casa, né? Porque está difícil, meu marido viajando, mas eu estou tentando marcar para fazer isso, que as pessoas, na verdade, elas precisam, é como você acabou de falar, precisam ter uma experiência com os óleos essenciais para depois a gente falar da parte de negócios, né? Porque infelizmente, muitas pessoas que eu tenho conversado e falado sobre os produtos, eu não falo diretamente sobre o negócio. Eu tenho espalhado as experiências que eu tenho vivido depois que eu recebi meu kit. E aí tem vindo a chuva de questionamentos. Carol, como que é o óleo? Falei sobre a experiência que eu tive com meu filho. A gente está um mês sem usar corticoide com ele, porque a gente está usando o Brief, uma gota do Brief para ele inalar, e a gente tá assim, uma criança que não tem uma coriza, não tá tossindo. Eu não fico acordada mais à noite porque eu tenho insônia, então eu tô dormindo a noite inteira. Então a gente tem uma experiência para apresentar para as pessoas. É diferente da gente, uma pessoa fala que tem insônia, tem dor de cabeça, vai numa farmácia, compra um remédio, é uma coisa super comum. Mas quando você fala de algo natural, e quando você parte para a parte de negócios, né, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque já existem muitas empresas de marketing multinível que não deram muito certo para muitas pessoas, mas a gente está lidando com produtos de bem-estar. E esse é um grande diferencial para a gente. Exato. Sabe o que eu costumo falar para as pessoas? Quando as pessoas entram na doTERRA e elas vieram de um outro marketing, por exemplo, eu não vim de nenhum marketing, então eu não carreguei nenhum vício do que é vir de um marketing, entende? Então eu simplesmente usei o meu feeling e eu usei o que eu tinha, o que eu acreditava que seria um negócio, né? E fiz. E deu muito certo. E tá dando muito certo, né? Com certeza. Então, qual foi a grande virada de chave? Para mim, né, que não vim de um marketing de rede, e eu acabo vendo que isso me ajudou muito em alguns sentidos. Não quem venha do marketing de rede não tenha muito a agregar, muito pelo contrário, tem muito para agregar, né? Mas o que eu preguei? O produto. Isso foi enraizado dentro de mim, né? Então, quando eu vejo as pessoas levando a doTERRA, iniciando por um outro lado do negócio, eu olho e falo, não vai dar certo. E não dá, gente. Não. Olha, eu posso apostar a minha comissão de todos os meses que quem inicia o negócio pensando só no negócio, não dá certo. Não dá certo. Para vocês terem uma ideia, 90% da potência da doTERRA nos Estados Unidos, 90%, é feita de clientes preferenciais. 90%. E a doTERRA nos Estados Unidos é a maior potência de todo mundo. Então, 90% é feito de clientes preferenciais. Pessoas que não estão fazendo negócio. Pessoas que entendem, usam o produto, estão ali usando os produtos todos os meses, porque eles viram que isso faz sentido na vida deles, né? Então, quando você tem essa essência de que entrar remédio aqui em casa, gente, é quase morte. Sério mesmo. Quase morte aqui em casa. Porque até o Fábio briga comigo, né? Que ele fala assim, mas caramba, você... Porque agora eu não posso usar os óleos essenciais porque eu tô no primeiro trimestre da gestação, então
No primeiro trimestre a gente precisa evitar os óleos essenciais. Não é que a gente não pode pegar, não é que a gente não possa... Não é isso, gente, tá? Mas a gente precisa ter um bom senso de que no primeiro trimestre a gente tem todo o corpo se preparando, aquele ser nascendo, aquele ser crescendo dentro da gente. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, até mesmo com os óleos essenciais, mesmo eles sendo puros e naturais. E aí eu tive que usar alguns remédios para dor, né? E aí eu odeio remédio. Antes de conhecer os óleos essenciais, eu já odiava o remédio. E aí ele fica brigando comigo. Mas você não pode usar óleo essencial, mas você também não quer nem tomar remédio para dor, caramba. Não é assim. Mas é porque já está tão enraizado a questão de usar os óleos essenciais, de que eu sei o benefício enorme que eles fazem na nossa vida, né? Então a gente começa a realmente, não, mas eu não preciso disso aqui, não, eu preciso realmente dos meus óleos essenciais. Então isso está muito enraizado dentro de mim. É óbvio que muitas vezes a gente vai ter que optar pela medicina tradicional. Ela está aí, ela existe para nos fazer bem. Nós precisamos dela, por isso que ela existe. Mas nós também temos várias formas naturais que a gente pode complementar e ajudar o nosso corpo, a nossa mente, tá? Não é que ninguém tem que parar de usar os seus remédios, nada disso que a Thalita está falando. A Thalita simplesmente está falando que vocês podem começar a utilizar formas naturais de vocês viverem de uma forma bem melhor. Eu levo isso para mim e eu uso isso. Então você começa a ter suas experiências, como o meu filho, eu não dormia de noite, eu tinha insônia, agora eu durmo, agora eu uso Brief, né? E isso é incrível. Tem experiência melhor do que essa? Não tem, gente. Não tem, é o que eu sempre falo. São as experiências que vão nos mover. São as experiências que vão fazer os nossos olhos brilharem. Se eu não tivesse tanta experiência com os óleos essenciais, porque a gente ficaria uma noite inteira se eu falasse de todas as minhas experiências, os meus olhos não brilhariam, eu não faria esse negócio do jeito que eu faço. Por quê? Porque você entende que o restante é só uma consequência. É só uma consequência do que você está levando para as pessoas. Alguém quer compartilhar, por isso que a gente fala tanto das classes, né? Por isso que a gente sempre fala das reuniões. Façam reuniões, compartilhem, andam com os olhos na bolsa. Eu ando com os meus olhos o tempo todo na bolsa, gente, eu nunca sei. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu saio de casa, agora não, né? Mas no começo eu falo assim, mas para onde você vai isso no mercado levando óleo essencial? Eu falo assim, não sei quem eu vou encontrar na rua, às vezes a gente para falar com alguém, às vezes alguém tá tossindo, alguém tá espirrando, alguém... Quando que eu vou ter a oportunidade? Eu não sei, a oportunidade é a gente que cria, né? Então, se eu tiver com os meus óleos essenciais e tiver alguém ali precisando ou que eu possa ajudar, por que que eu não vou ajudar? Por que que eu não vou compartilhar? E assim, as coisas acontecem quando a gente fala. A gente só precisa falar, compartilhar. Eu sempre costumo falar para as pessoas que a gente não precisa empurrar e nem forçar nada. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos compartilhar aquilo que nos faz bem. Então, se isso está te fazendo bem, compartilhe com outras pessoas. Vocês vão ver como elas vão receber isso bem. Mas compartilhe não do fato assim de pensar que, nossa, mas ela vai me dar esse dinheiro, nossa, mas ela vai cadastrar, nossa, mas se eu der um pouquinho de óleo para ela, eu vou dar com o intuito dela se cadastrar porque eu vou ganhar aquele dinheiro. Não façam isso. Compartilham porque vocês têm essa essência. Vocês têm a essência do compartilhar. Vocês têm propósito, vocês têm objetivos, vocês podem ajudar outras pessoas. Porque vocês já têm conhecimento, entende? Então, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente só precisa abrir a boca. A gente só precisa compartilhar, a gente não precisa ter medo. A gente precisa ter vergonha. Porque a gente só está levando bem-estar para as pessoas. E saúde, gente. Saúde! Vocês têm coisa melhor do que você, depois que você abrir a boca, você não ter a vergonha e falar assim, não, mas eu não vou falar porque ele não vai gostar, ou porque ele vai achar isso. Não importa o que eles vão achar. Não importa o que você está criando na sua cabeça. Importa é que você começou a abrir a sua boca e você começou a compartilhar o bem. Isso que é o mais importante.
E muitas pessoas depois vão ser gratas a vocês e vão virar e vão falar: caramba, isso me fez dormir à noite. Faz um mês, faz um ano que eu não durmo à noite de insônia e agora eu voltei a dormir. Nossa, eu não respiro mais, eu não sinto mais cheiro de tanta bombinha que eu uso. E agora eu comecei a sentir o cheiro. Gente, essas coisas não têm preço. E elas vão ser tão gratas, porque simplesmente você teve a disposição de abrir a boca e compartilhar. Então, se vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui por algum motivo. Então, compartilhem, usem, experimente, experienciem os olhos de vocês. Peguem a caixinha de vocês e sintam o cheiro, vejam para que é, comecem a estudar. Se vocês não souberem, perguntem, estudem. Estudem, perguntem. Ah, mas eu não sei de tudo, não tem problema. Vai atrás do seu líder, vai atrás de uma pessoa, vai atrás de vídeo, vai atrás de informação, que com certeza alguém pode te ajudar a fazer isso. E aí, quando você tiver a primeira experiência, você só pode falar da sua primeira experiência. O seu olho já vai brilhar porque você já vai ter a sua primeira experiência. E a partir daí, eu tenho certeza que você vai ter várias outras, porque muitas outras começam a acontecer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu fechei já aqui a minha tela, porque já são 10h20 da noite, como sempre, a gente sempre fica muito mais do horário que a gente espera. Então eu quis trazer algumas informações legais que eu achei que seriam pertinentes para a gente compartilhar. E principalmente falar um pouco sobre os olhos, que eu acho muito interessante. É a base do nosso negócio. E vocês têm alguma pergunta para fazer? Olá, Thalita, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia, meu nome é Luanda. Oi, Luanda. Então, tudo isso que você está falando combina muito com o que eu estou vivendo, né? Uhum. Então, tem alguns meses que eu conheci a doTERRA e eu me apaixonei só de ficar ouvindo os testemunhos, né? E desde então eu fiquei numa euforia para conseguir o meu convite para ir para São Paulo e tudo mais, né? Eu moro agora em Atibaia, né? Uhum. E aí eu pude falar com o Matt pessoalmente, tirei foto com ele, foi muito legal. É muito Ele legal. foi um dos que estão me ajudando muito também, além de vocês, né? E eu tive já a minha primeira experiência com Peppermint, que foi maravilhosa, né? Então, assim, eu notei meu filho, eu tenho um umidificador mesmo, por enquanto, mas eu coloquei, a tosse melhorou, o nariz desobstruiu, né? E no banheiro também, meu marido falou, não, peraí que eu vou passar até aqui um pouquinho no meu nariz. E mesmo assim, ele suportou que arde um pouquinho e mesmo assim desobstruiu bem o nariz dele bem na hora, né? Então, assim, são coisas que realmente a gente leva com a gente, né? É verdade. E assim, daqui para frente, o que eu quero mostrar, que o meu kit está para chegar, o meu kit mesmo, né? Para as pessoas, tendo as minhas experiências, isso. Realmente o meu foco está nos olhos, né? Em ajudar as pessoas e compartilhar. Se você tá nesse foco, eu posso ter certeza, o sucesso é a palavra que vem junto com ele. Porque não tem como não acontecer isso. Então, quando você tem as suas experiências, essa é a primeira base. Tem as suas experiências, né? Então, você começa a se apaixonar. Eu falo que é uma paixão, né? Você começa a se apaixonar, aí você começa a experimentar e cada vez mais você vai se apaixonando. É uma relação, né? É uma relação. Então, você vai tendo mais as suas experiências e daqui a pouco você fala, eu não consigo mais viver sem eles. E aí é um amor eterno e aí tá tudo certo, né? Você falou do Peppermint, você sabe que um dos meus líderes, ela é acupunturista, e ela deu uma dica no nosso grupo, e eu também queria dar essa dica aqui para vocês. Eu acho que ela não está aqui, mas eu vou falar essa dica para vocês. Ela pega o peppermint ou o eucalipto, tá bom? E no chuveiro, no banheiro, então tem as quatro partes do banheiro, certo? Ali de onde a gente tem o chuveiro. Sim. Então vocês pingam 4 gotinhas, ok? Cada uma em uma ponta.
cada um em uma ponta do banheiro mesmo, mas na ponta. E aí vai cair, aí vocês abrem o chuveiro para sair aquela fumaça, Sim. né? E deixam ligado ali o chuveiro um pouquinho antes de vocês entrarem. E aí vocês pingam essas 4 gotas e vai deixar aquele vapor, né? E aí depois vocês podem abrir um pouquinho mais o chuveiro para vocês tomarem banho, para também não torrar quando vocês estiverem tomando banho. Quando vocês entrarem, vocês vão começar a inalar aquele vapor do peppermint com o chuveiro. E vocês vão ver como vocês vão respirar bem. Quem tem rinite, sinusite, enxaqueca ou que tiver com uma gripe, vocês vão ver como vocês vão começar a respirar melhor fazendo esse processo no chuveiro. Maravilhoso, né? Façam isso e vocês vão ver. Simples, fácil, na hora do banho, piquem 4 gotinhas, comecem a inalar ali, porque é aquele ar quente, né? Aquela vaporização do banheiro junto com o óleo essencial. Vocês vão ver que maravilhoso tomar banho assim, gente. Sabe Quando que vocês... desculpa, Lita, adorei a sua dica. Eu já fiz até inalação com vapor. Eu já sou nesse ponto, eu fazia sem saber. Então, e aí, assim, o que eu estou buscando agora é um curso de aromaterapia, pode ser online mesmo, e aí eu queria saber se você tem alguma indicação. Olha, eu gosto muito do André Ferraz. Temos outros cursos, outros aromaterapeutas. Eu, particularmente, gosto muito do André Ferraz. Ele dá um curso online, né? Eu não sei, estava aberto os cursos dele, eu não sei se já fechou, tá? Ou se vai abrir agora, porque ele começou a semana da aromaterapia, e geralmente quando ele começa a semana da aromaterapia, ele abre de novo. Então, só dá uma olhadinha, só você clicar lá nas redes sociais, André Ferraz. Ele abriu ontem o curso dele. Abriu ontem, né? Ou ele já tinha aberto ou ele estava para abrir, porque ele fez a semana da aromaterapia e ele dá umas aulas, entre aspas, né? Gratuitas. Um básico, ele fala sobre óleos essenciais, ele fala sobre algumas coisas, e depois ele abre o curso dele. Então, eu gosto muito do André Ferraz, porque ele realmente tem uma propriedade para falar, ele fala sobre a ingestão dos óleos essenciais, poucos aromaterapeutas fazem isso. Eu assisti... Pode falar. Desculpa, Thalita, como te cortei. Eu assisti ontem a palestra dele, só a única coisa que eu fiquei, assim, meio com o pé atrás, porque ele falou para tomar 10 gotas de peppermint, e eu pensei, nossa, é muito, né, porque é muito forte, que eu não sei qual que ele usa, mas o da doTERRA é muito forte para tomar 10 gotas. Na verdade precisa ver qual é a intenção também, né? Qual é a intenção, o porquê, como é que ele está falando isso, né? Sim, então, sim, 10 gotas... Alguma coisa do fígado, alguma coisa assim. E aí eu achei, bom, 10 gotas de peppermint, pelo menos do da doTERRA, é muito forte. É muito forte, é muito forte. É muito forte. Uma gota, dependendo para que você usar, 1 ou 2 gotas já é o máximo. Não precisa tomar mais do que isso. Porque é o que eu falei, menos é mais, lembra? Então, eu gosto do André Ferraz por conta disso. Então, ele fala, para mim, assim, o ápice que ele me ganhou foi quando ele falou para pessoas que tinham crises de ansiedade e depressão tomassem lavanda, né? E para mim foi quando ele falou sobre isso, ele falou, muitas pessoas vão falar que não pode, que não devem, que não é isso, mas eu não estou aqui para deixar ninguém feliz. Eu estou aqui para falar a verdade e fazer com que vocês possam usar os óleos essenciais da forma que eles devem ser usados. E ele estava falando sobre o lavanda e o uso interno do lavanda, né? Então, para mim, assim, foi quando ele ganhou todas as minhas bonificações, quando ele falou sobre isso. E ele também não costuma levar, a gente sabe que ele é de uma determinada empresa, que ele oferece os óleos de uma determinada empresa, mas ele não fala.
né? Ele não fala sobre empresa nenhuma, ele não fala sobre óleos essenciais, ele fala sobre óleos essenciais, como usar óleos essenciais. E o melhor, que eu gosto muito de falar sobre isso, é que ele fala que, na verdade, você realmente começa a entender o que são os óleos essenciais quando você começa a ter as suas próprias habilidades com os óleos. Então, você vê a sua caixa de óleos essenciais e você fala, eu tô com uma dor de garganta, mas eu não vou só tomar um Moonguard. Então, eu posso fazer a minha própria sinergia. Então, eu vou pegar o orégano, eu vou pegar o melaleuca, eu vou pegar o peppermint, e eu vou pegar uma gotinha de Moonguard. Então, é isso, né? A base de conhecer os óleos essenciais é quando você começa a ter essa liberdade de falar como eu posso usar e de qual é a melhor forma de usar os óleos essenciais, né? Então, conforme você vai tendo conhecimento, você vai fazendo as suas sinergias, você vai vendo o que aquilo é adequado para você. Então, às vezes você vai usar um peppermint pro estômago e você vai falar assim, não, eu prefiro o lemon, ou eu prefiro um Zengest, enfim. Mas você vai saber que aqueles óleos são para aquilo e você vai se adaptar para você. Então, ele ensina dessa forma, de você ter autoridade, de você usar os óleos, de você fazer os seus cosméticos de uma forma natural, e isso eu acho muito legal, né? Então, se eu tivesse que indicar um aromaterapeuta para isso, eu indicaria o André Ferraz, tá? Mas temos outros também, muito bons. Mas eu gosto dele por conta que ele traz essas questões todas que eu falei para vocês, tá? Muito obrigada, viu? Imagina! Alguém tem mais alguma pergunta? Você precisa descansar. Eu já vou. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu tenho sim, desculpa, Pode eu de fazer. novo aqui. Não que uma tem amiga problema. minha, ela quer oferecer, ajudar um parente, uma amiga, que tem diabetes, então qual que seria um óleo recomendado? Eu vi o cravo e o canela, assim, o On Guard, né, que teria esses dois. Mas teria algum outro que tenha no Brasil? Ou no kit? Então, geralmente, um óleo essencial que a gente que mais se adapta é o canela, tá? O canela não está no Brasil. E um óleo essencial que tem o canela, que tem o cravo, é o On Guard, né? Então, muitas pessoas estão usando o On Guard e estão tendo uma diminuição na diabetes usando o On Guard, né? Mas, quando eu participei de alguns outros grupos, foi falado também sobre o orégano. E o meu pai tem diabetes, né? O orégano pode ser passado na sola dos pés também. E o orégano atua diretamente no pâncreas. E então você também pode usar o orégano e vai diminuir. E o meu pai tem usado o orégano e tem diminuído muito a diabetes dele também. Então vocês podem usar o Guard, que tem uma parte dele, essa sinergia é a canela, né? Mas eu ainda tenho muito receio em falar para as pessoas que têm diabetes usarem o On Guard, porque o On Guard ele tem um período para ser usado, tá? Geralmente você usa o On Guard nos períodos que o On Guard é para imunidade, né? O foco dele é para imunidade. E como ele é um óleo muito concentrado, você precisa usar ele um período e parar de usar em um período. Tem alguns óleos que precisam ser usados dessa forma, e o On Guard é um deles, tá? Então, por exemplo, geralmente a gente começa a usar muito o On Guard no frio, né? Porque é onde que a gente tem mais gripes, é onde que a gente fica mais doentes, é onde as crianças ficam mais doentes. Então, a gente usa um período, para esse período e depois retoma ele de novo, né? Não é um óleo que a gente usa ele continuamente, o ano inteiro, todos os dias do ano, porque ele pode que nem o limão, né, por exemplo. Exato, porque ele pode sobrecarregar alguns órgãos nossos e não vai ser muito legal,
né? É por isso que tem alguns óleos que a gente usa um período e para de usar um período, usa um período e para de usar um período, e o On Guard é um deles. Então, se a pessoa se habituar a tomar o On Guard para diminuir a diabetes, geralmente não, a diabetes, ela precisa tomar, uso contínuo, né? Então, se ele vê que vai diminuir a diabetes, ele vai começar a usar isso todo dia e às vezes não vai ser tão legal. E quando ele parar, ele vai ver que pode subir a diabetes. Então, tenta usar o orégano por um período, tenta usar o On Guard por um período. O grapefruit é um óleo essencial muito bom também, que muitas pessoas não falam sobre ele. Mas como ele é um óleo cítrico, né? E ele também entra como uma limpeza no nosso corpo, como o lemon, o grapefruit, ele acaba diminuindo também, às vezes, a diabetes. Então, cada organismo reage de um jeito, mas tenta usar o grapefruit com o orégano no pé. E aí vai vendo como é que a pessoa vai se adaptando. Uma gota de cada com o óleo carreador? Pode tomar o grapefruit pela manhã, tá? E pode passar o orégano 2 ou 3 vezes por dia com óleo carreador na sola do pé. Então, uma gota cada vez. Isso mesmo. Obrigada. Ou você pode fazer na diluição, que você vai poder usar bem mais, né? Dilui ele num rolãozinho ou no próprio frasquinho, quando acaba, sabe? Geralmente eu guardo os meus óleos que acabam, porque eu posso fazer sinergias ali dentro. Então, por exemplo, eu pego um potinho de melaleuca e encho ele de óleo de coco, de óleo fracionado, e faço a minha sinergia com o melaleuca e com alguns outros óleos que eu tenho. E aí eu escrevo o rótulozinho e vou usando aquele óleo por muito tempo. Então, ou eu gotejo na mão e passo, ou eu pego um rolon e coloco ele no rolon e vou passando, porque a gente vai poder usar várias vezes. Lembra, menos é mais, e você pode usar várias vezes ao dia se você fizer uma diluição correta. Obrigada, tá, querida? Eu vou me retirar agora. Tchau, tchau. Tá bom. Um beijo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se nós não tivermos mais perguntas para fazer, a gente vai encerrar o nosso treinamento por aqui. E aí, na terça-feira, a gente se encontra, a gente volta às terças-feiras, porque o nosso treinamento é de terça-feira, né? E a gente fez hoje a quarta, porque eu tive aquele probleminha. Não é um problema, foi algo pessoal que eu tive que ir, e a gente deixou para fazer hoje, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Não? Então tá bom, pessoal. Um beijo para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Até a próxima terça-feira no nosso encontro para compartilharmos o bem com vocês. Um beijo, até mais.